Olá! Hoje eu quero falar um pouquinho de uma das leis da constelação familiar, que é a lei da ordem, da hierarquia. Essa lei diz, né, de que os pais vieram primeiro e os filhos vieram depois. Então, quando a gente entende que o sistema dos pais é diferente dos sistemas dos filhos, e a gente não respeita esta lei, a gente pode estar na vida presente com algumas questões que eu vou dar aqui exemplo de dificuldade até às vezes de relacionamento, de dificuldades com a hierarquia. Pode ser que a gente tenha se tornado uma pessoa por conta deste evento que nos fez mudar a hierarquia, né, ser maiores do que o pai. Pode ser que a gente se relacione muito com questões de injustiça ou a gente tenha um faro muito apurado para identificar coisas que estão fora da ordem ou aquilo que não é certo, aquilo então que eu sinto como injusto. Eu queria trazer este olhar. Essa semana essa foi uma temática aqui presente nos atendimentos, então eu sempre tento transformar aquilo que eu sinto com o que está presente como um chamado de uma necessidade de reflexão. E então, assim, uma pessoa que em algum momento da vida, né? E voltamos sempre, gente, na questão da nossa infância. Ai, tudo tá na infância? Uai, foi onde a gente começou a formar a nossa identidade. Então é natural que as primeiras impressões, as primeiras relações nos marquem num tanto, até o momento que a gente resolva se conhecer, entender onde é que a gente se emaranhou, se prendeu, e a gente tenta a vida inteira responder a tal da pergunta de quem na verdade sou eu, para onde a minha alma, que é a minha essência mais profunda, olha. Então, deixa eu voltar aqui no exemplo disso que eu quero aqui dizer. Às vezes, a gente pode ter enfrentado lá na infância alguma situação onde a gente sentiu que um dos que eram responsáveis pela gente não estavam suficientemente fortes, né? Tinham algum perigo. Então, a gente pode ter a situação onde uma criança que assistia o pai e a mãe brigando e ela percebe que este pai não bate, né, nos filhos, mas batia na mãe. Essa criança, né, que estava aqui e observa essa dinâmica do casal, às vezes ela pode interferir e brigar com o pai de igual para igual, né? Ou às vezes até se achando maior, colocando um apontamento, um dedão, interferindo na esfera conjugal que não pertencia a essa criança. Mas ela faz isso por quê? Por amor, né? Amor, sei lá, se a mãe era injustiçada, ela vai e briga com o pai, né? O pai fica menor porque essa criança aponta. Ou às vezes o contrário, se essa mãe, né, humilhava muito o pai, às vezes o filho vai, a filha vai e coloca esta mãe no lugar, exclui, briga, toma as dores daquela pessoa que era o seu cuidador, que era responsável por você num ato de amor, né? E por temer muito pela até a sua sobrevivência, você troca de lugar muitas vezes com essa mãe ou com este pai. Isso muitas vezes, quando acontece, isso pode ser numa situação de violência física, ou às vezes numa falta da condição financeira, onde se passa muitas necessidades financeiras e percebe-se o sofrimento dos pais, a dificuldade dos pais para conseguir trazer comida para casa, ou N situações, ou a mãe numa separação do casal, por exemplo, uma das partes fica muito fragilizada e esses filhos observam que essa mãe ou este pai estão sofrendo muito. Então começa a, antes da hora, crescer e a executar coisas, às vezes, como se fosse um adulto, né? Internamente. Então, às vezes, não dá demandas, não faz pedidos de ajuda, tenta resolver as coisas sozinha, ou às vezes se tranca lá no quarto e lá naquele mundo, né, se sente muito só. E quando sai do quarto, vai lá e executa, e às vezes dá o peito, compra brigas, né, assumindo funções que aquela criança ainda não estava preparada. A criança
né, num ambiente familiar funcional, ela precisa sentir que há um espaço seguro para ela ir se desenvolvendo. Mas a gente não vive numa redoma, né? A gente não é protegido nesta bola aqui de cristal, né? A gente recebe esses efeitos, essas questões que ficam fora da ordem. A gente assume papéis, muitas vezes, que não são os nossos. E, de novo, o que eu digo? A gente faz isso por quê? Por amor. Né? Ninguém faz isso para ser, desculpa a palavra que eu vou usar agora, a fodona, eu resolvo tudo. Não, ninguém faz isso já com essa intenção. Mas, muitas vezes, a gente se torna um adulto e a gente percebe que lá dentro, de uma maneira um pouco enrustida ou não, né? Às vezes tem pessoas que realmente têm essa postura, né? E aí eu vou, deixa que eu resolvo, né? Eu compro briga o tempo inteiro. Ou às vezes eu tenho isso, mas lá dentro de mim, essa sensação da injustiça, e eu fico dentro de mim o tempo inteiro tentando fazer tudo certo. Temos aí uma origem do perfeccionismo, né? Ou essa coisa de ser uma justiceira, de ficar vendo quem errou, então eu sou o julgador da moral e dos bons costumes, né? Eu sempre arranjo uma causa para eu defender. Então, quando a gente está muito briguento, né? Ou quando a gente está muito farejador de injustiças, ou quando a gente realmente fica atraindo muitas situações aonde, sei lá o que, a instituição tal deveria ter feito isso e os funcionários estão sofrendo, e isso nos dói de uma maneira a mexer demais com a gente. Investiga se você lá na sua infância você não acabou invertendo, né? Se era aqui, você inverte e toma um lugar. Ou às vezes quando os pais morrem lá na infância, né? E aquela cadeira do pai ou da mãe que faleceram ficou vazia. E às vezes você, como filho, às vezes o filho mais velho, do meio, mais novo, não sei. Às vezes algum dos filhos, por amor, um amor inconsciente, um amor imaturo, né? Por amor, vai e senta naquela cadeira. Então, às vezes, a gente percebe que tem filhos que realmente comandam com mãos de ferro, porque daí existe uma figura mais de controlador, porque ele tem que crescer muito antes da hora. Então, é natural que seja um perfil mais controlador, um perfil mais exigente, um perfil mais julgador. Então, essa pessoa é ruim? Não. Né? Ela está apenas revivendo em cada situação do presente uma dor do passado que às vezes nem ela sabia que ela tinha. Então, por trás de todo controlador, né, existe uma pessoa que um dia entendeu que era necessário ela ocupar essa cadeira ali que ficou vazia, teve uma tragédia, um trauma ali na família e por amor ela foi e sentou. Só que isso sobrecarrega, isso pesa, isso dificulta a gente de exercer a nossa função e realmente viver a vida, né, de acordo com cada fase de desenvolvimento. Né? Um filho adulto vai se relacionar com o pai adulto de uma maneira agora igual. Quando criança a gente está aqui, mas quando a gente está adulto, está aqui. E às vezes o que acontece? Né? A gente fica adulto, mas não consegue ter essa relação de adulto. Hierarquicamente, os pais vieram primeiro. Então, eles têm um lugar que eu, como filha, não posso dar ordens, dizer você vai fazer isso. Não, mas eu posso dizer, olha, pai, mãe, esquisito isso, né? Veja se é por aí, porque eles respondem por eles. Ai, filha, mas tão idoso, como é que faz? Pois é, mas eles respondem por eles e eu tô aqui, né? Quando, é claro, uma questão do idoso chega no momento de vida que às vezes já está num grau de demência, é claro que aí sim, nós não temos mais uma pessoa que consegue pensar, sentir e agir de uma maneira coordenada. Então, sim, os filhos vão muitas vezes intervir e vão não ficar acima, mas vão ter uma função de um cuidado, já que esses pais não respondem mais por si. Né? Então, nós estamos falando num caso de envelhecimento, de demência, de caso de que realmente não responde por si como uma criança não responde por si. Portanto, tudo isso aqui que eu falei, que eu queria que você focasse quantas vezes você se percebe como eu sou uma pessoa que às vezes eu estou brigando muito, eu farejo muito, tem uma injustiça, algo que eu vi ali, eu já compro aquela briga, eu já vou para a briga. Eu sou uma pessoa que gosto muito de controlar, de dizer como
de estar sempre com as coisas na minha medida. Sou muito perfeccionista. Então, ou seja, tudo isso, se você foi se identificando com o que eu fui falando aqui, isso me conta que você também teve alguma dor em algum momento na sua vida. E aí, o que a gente faz? Dá espaço para essa dor. Por isso que o meu caminho de transformação foi através do autoconhecimento, da psicoterapia. O papel da psicoterapia é exatamente esse. A gente tem um espaço de revisar todas essas coisas que inconscientemente a gente pega pra gente sem necessariamente saber que pegamos, ou às vezes nos dão, a gente pega e a gente achava que a gente tinha que pegar e desenvolver. Então, quando a gente mergulha nessas águas profundas de se conhecer, é por isso que às vezes a gente chora, porque daí eu estou dando espaço para significar e olhar quem sou eu e para onde verdadeiramente a minha alma olha, e não aquele papel que eu ocupei na minha vida, que eu senti que era necessário eu ocupar, mas que não é algo que conversa comigo, que me dá sentido na vida. Fico por aqui, um beijo para vocês.